aqui hoje. Foi uma semente que foi lançada hoje na oração das 6. E nós queremos dar continuidade, porque o culto, ele não acaba quando encerra esse tempo aqui. O culto, ele é diário. O culto é quando você amanhece pela manhã e você já levanta dando graças a Deus, tendo gratidão a Deus. Então, eu queria te convidar a abrir a palavra. 2 textos nós vamos ler. Salmos 84. Livro de Salmos 84, verso 1 e 2. Foi? Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelada e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Agora volte um pouquinho, em Salmos ainda, 42. Versos 1 e 2. Salmos, livro de Salmos, capítulo 42, versos 1 e 2. Como a corça, vamos lá, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face do meu Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, Pai. Senhor, que presença, Pai, tão real, tão apalpável. Senhor, é algo notório nessa noite, Pai, que o Senhor se faz presente no nosso meio. A tua palavra diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faria presente. E nós cremos, com os olhos da fé, que o Senhor está neste lugar. Que a tua presença, Senhor, é tão real, Pai. Senhor, como os nossos olhos contemplam. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, doce Espírito Santo, tenha total liberdade neste lugar, para falar aos nossos corações, para vir de encontro, Senhor, à necessidade de cada um que está aqui, Pai. Nós saímos de casa, Senhor, porque nós necessitamos, Pai, da tua presença, Senhor. E assim, Deus, como diz Salmos 42, assim como a corça suspira, Pai, pela tua presença, Senhor. Assim somos nós, ó Deus, aqui essa noite. Nós queremos mais, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, pela metade. Nós queremos, ó Deus, uma experiência com o Senhor nessa noite por completo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A presença de Deus, ela é consequência da aliança que Deus fez à humanidade. Através da graça de Deus, nós temos livre acesso. Hoje, todos nós que estamos aqui, nós temos livre acesso. Você tem liberdade de se ajoelhar, de levantar suas mãos, de adorar o Senhor. Você tem liberdade de poder falar para Deus que você o ama. A graça de Deus nos permite que acessemos esse lugar, a presença de Deus. E para ansiar essa presença, nós precisamos estar totalmente disponíveis. Nós precisamos estar como a corça que fala aqui no Salmos 42. Nós precisamos ter sede de Deus. Assim como nós temos sede da água. O ser humano, ele não pode viver sem água. O nosso corpo, 70% do nosso corpo, ele é composto de água. E quando você não bebe água, você entra numa
desidratação. E se você não beber água, se você não se hidratar, você pode vir a morrer. Assim é quando nós deixamos de buscar a Deus. Assim é quando nós não buscamos ao Senhor como tudo, como o nosso maior presente é a presença de Deus. Nós precisamos ansiar por essa presença de todo o nosso coração. Quando nós saímos das nossas casas, quando nós viemos em direção ao templo, ao lugar onde nós congregamos, nós não viemos apenas ter um tempo social, fazer uma resenha, como diz os jovens aí. Não, nós estamos aqui para buscar o Deus vivo. E essa presença, ela tem que ser inegociável. Você não pode negociar a presença de Deus. Não tem como. Nós precisamos aprender a buscar a Deus todos os dias. Dia e noite, assim como o bispo falou aqui, como Josué falou, como Deus falou para Josué, medite nele dia e noite, na palavra de Deus. Não negocie estar em qualquer outro lugar do que estar na presença de Deus. Em Mateus nos ensina, fala que entra para o teu quarto, entra para o lugar secreto, entra para o lugar onde Deus quer falar aos nossos corações, aonde Deus quer revelar os tesouros que estão escondidos para cada um de nós. Deus tem para cada um de nós tesouros que estão escondidos, que nós precisamos buscar esses tesouros. Como, pastora Xana? Como que eu faço isso? Como que eu busco a presença de Deus? A primeira coisa, primeira atitude que eu preciso ter para buscar a presença de Deus, eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos. Quando nós iniciamos essa reunião aqui hoje, nós iniciamos essa reunião de joelhos, nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, das nossas más intenções, dos desejos que não agradam o coração de Deus. Então, a primeira atitude que eu preciso ter para buscar a presença de Deus, para que essa presença seja inegociável, eu preciso me arrepender. E esse arrependimento, ele tem que ser diário. Eu não posso fazer um pacote completo. Senhor, eu me arrependo por tudo. Não. Eu preciso ser sincera com Deus. Eu preciso ser sincero com Deus. Eu preciso falar para Ele, Senhor, hoje eu não estou bem. Senhor, eu falei mal de um irmão, eu briguei com alguém, eu discuti no meu trabalho. Talvez eu tive uma discussão dentro de casa. E é isso, queridos. É ser sinceros com Deus. É nos apresentar diante de Deus sem máscaras, sem maquiagem, sem filtro. Hoje, na modernidade, né? Você vai tirar uma foto, hoje você quer tirar a foto do Instagram. Porque no Instagram tem o quê? Muitos filtros. Mas com Deus, não tem como usar filtro. Não tem como. Porque a Bíblia diz, ainda que eu esteja no mais alto lugar, lá tu estás. Se eu for no mais profundo, lá também o Senhor vai estar. Então, diante de Deus, não tem como se esconder. Diante da face de Deus, não tem como colocar máscaras. Dizer para Deus assim, ó, Senhor, eu me arrependo de tudo. Não. Seja sincero. Nós sabemos os nossos caminhos. Nós sabemos os caminhos que nós temos trilhados que não têm agradado a Deus. E sabe por que a gente não desfruta mais da presença de Deus? Porque o nosso coração é duro. Porque o nosso coração não perdoa. E são esses caminhos que têm nos afastado da presença de Deus. São esses caminhos que têm nos levado para longe da vontade de Deus. Mas o Senhor nos atraiu nessa noite. Talvez você pode ter entrado por essas portas. Não, hoje eu resolvi, vou ao culto, vou buscar a Deus. Não, queridos.
eu quero te dar uma notícia. Não foi você que veio aqui, mas foi o Senhor, foi o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que te conduziu aqui, até este lugar. E com cordas de amor, o Senhor tem nos atraído para a presença dEle. Eu queria nessa noite falar para vocês o que eu mais desejo. E eu queria estender isso para toda a igreja. Às vezes eu fico falando para Deus, Senhor, como eu faço isso, Pai? Como eu apresento a Tua presença para as pessoas? Como eu ensino, Senhor, o caminho? Como eu ensino as pessoas a orar, a Te buscar? Queridos, eu sou extremamente apaixonada pelo Espírito Santo. Eu não sei viver longe dEle. Eu não sei viver longe da presença de Deus. E quando eu coloquei os meus joelhos ali, quando eu comecei essa reunião, eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa, Deus, pelos meus maus pensamentos, pelas intenções erradas do meu coração. Porque, queridos, tem que começar aqui no altar. Tudo começa aqui no altar. Não tem como chegar na igreja se não passar por nós, pelos líderes dessa igreja. Por que a igreja de Cristo está tão fria, tão morna? Porque ela não se arrepende mais de seus pecados. A igreja, não a MIB, mas a igreja do Senhor perdeu o temor. O temor de estar diante de um Deus tão maravilhoso. O temor de se colocar diante de Deus e não expressar o que está dentro de você. E muitas das vezes a gente acha que está enganando alguém, mas a gente está enganando a si próprio. Você não engana Deus, querido. Você está enganando a você mesmo. Então, se nessa noite o que Deus tem para falar ao teu coração é sobre arrependimento, não estamos aqui para te acusar, de maneira alguma, mas te ensinar o caminho. E o primeiro caminho para nós atrairmos a presença de Deus é o caminho do arrependimento. A segunda coisa, quando eu busco, a presença de Deus, o outro sinal é que a minha vida de oração e adoração ela se torna mais evidente. Quando a presença de Deus é algo notório, presente na minha vida, 5 minutos para o Senhor é muito pouco. Eu não sei você, mas se eu pudesse, eu levaria horas e horas e horas. Meu marido falou assim, não sei como é que você consegue orar tanto tempo de joelho, eu amo. Porque é dessa forma que eu me mostro pequena diante de Deus. Que eu me humilho diante dEle. E eu mostro a grandeza de quem Ele é. E é dessa forma. Mas quando nós não estamos na presença de Deus, 5 minutos se tornam 1 hora. Se botou o joelho, orou 5 minutos. Meu Deus, o tempo não passa. Meu Deus, eu comecei a orar só 5 minutos e eu tenho que orar 1 hora. Meu Deus, o que eu vou falar mais? Por quê? Falta intimidade. Não tem quando você encontra com um amigo? É mais ou menos assim que eu me relaciono com Deus. Quando eu vou orar ao Senhor, é igual quando eu encontro um amigo. E quando a gente encontra um amigo, mas amigo mesmo, não é colega de trabalho, nem um conhecido, não, um amigo. Sabe aquele amigo que você chega e você conversa horas e horas e horas e horas, e vocês não param de conversar, de trocar informações? Assim deveria ser a nossa vida de oração com Deus. Não de colocar o joelho no chão e ficar, tá doendo. Gente, por que esse pastor hoje não para de orar, gente? Meu Deus, que louvor é esse que não termina? Quando esses questionamentos estão no nosso coração, isso mostra que nós estamos longe da presença de Deus. Porque uma vida na presença de Deus nos leva a sermos mais intensos na nossa vida de oração e na nossa vida de adoração. Não só de oração, mas de oração também. Nós precisamos, queridos, entender que Deus ele não tem relógio. O relógio é nosso. O Cromos. Deus não tem hora.
Deus não conta os segundos que você está na presença dele. Na verdade, desde a manhã que você acorda, ali já começou o seu dia com Deus. E quantos de nós começamos o dia sem buscar a Deus, sem orar a Deus, sem ter tempo com Ele, sem colocar tempo? Foi o que eu falei hoje de manhã. Todas as manhãs, nós, como igreja, estamos aqui orando, das 6 às 7. Mas hoje, queridos, foi algo sobrenatural. Nós saímos daqui hoje quase 8 horas da manhã. E se o povo não tivesse que trabalhar, eu acho que nós estaríamos aqui até agora. Esse é o desejo de Deus. Que você leve o seu dia buscando a Ele, adorando, em espírito de oração. Pastora, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Mas você também precisa ter tempo para Deus. Me lembrei de um testemunho que meu marido deu esse dia na sala de casais. Teve um irmão, um tempo que procurou ele, estava passando por uns problemas de saúde. E aí o irmão começou a buscar Deus, vir para o culto. E tudo que ele queria era Deus, tudo que ele queria era Deus, queria Deus. Porque ele tinha passado por um susto, quase um AVC ele teve. Aí o irmão fez os exames, aquela coisa toda, ele foi no médico, levou lá os exames, o resultado dos exames. Aí quando o médico falou assim, não, meu filho, você está com o coração ótimo, você está liberado, pode voltar a trabalhar, fazer exercício físico. O que aconteceu? O irmão sumiu do culto. Chama para a célula, não, pastor, hoje não dá, minha esposa não tem tempo. Aí um dia meu marido foi e ligou para ele e falou assim, rapaz, você está sumido, cara, estou sentindo sua falta. Ele, pastor, eu preciso arrumar um tempo para Deus. Vocês imaginem o coração de Deus ouvindo isso. Quantos de nós fazemos de Deus como um supermercado? Quando a gente precisa de Deus, a gente vai lá nas prateleiras e pega o que a gente precisa. Mas aí quando a gente não precisa mais, a gente vira as costas e não tem mais tempo para Deus. Isso demonstra que a nossa vida de oração e de adoração está muito distante daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Deus deseja se relacionar com a sua igreja. Deus deseja estar conosco todos os dias. Esse é o maior desejo de Deus. Porque quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida de adoração, queridos, não tem como a presença de Deus não ser algo notório nas nossas vidas. Não tem como. Mas quando nós estamos distantes, nós não conseguimos conversar com Deus, nós não conseguimos adorar a Deus, tudo se torna difícil, tudo se torna pesado, tudo se torna cansativo. O culto hoje demorou demais, pastora. A pastora está falando muito. Isso mostra o terceiro ponto, que é a ingratidão do nosso coração. Quando nós estamos longe da presença do Senhor, nosso coração é ingrato. E fica evidente quem tem dominado os nossos corações. A murmuração nos afasta da presença de Deus. A murmuração nos faz ser ingratos. Para pensar. Tudo que Deus fez por você. Da onde Deus nos tirou. Porque eu também me coloco nesse lugar. Eu sei de onde eu saí. Eu sei do lamaçal do pecado. E nós precisamos, queridos, ter um coração desapegado às coisas da terra. E nós precisamos estar mais ligados com as coisas dos céus. Nós precisamos estar apegados. É para onde nós iremos morar. É para onde nós estamos indo. É nisso que nós precisamos nos apegar. E a presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, as nossas imperfeições, elas se tornam notáveis. E um coração ingrato é algo que nós notamos logo quando nós estamos longe da presença de Deus. Sabe por quê? Porque um coração
A boca fala que o coração está cheio. E quando você está cheio de Deus, você só fala das coisas boas que Deus faz. Você fala da grandeza de Deus. Você fala do que esse Deus ele é poderoso para fazer. Mas quando o nosso coração está cheio das coisas daqui da terra, nós começamos a falar da nossa ingratidão, começamos a vomitar como a nossa alma está, que Deus não me ama, porque Deus não é comigo, por que eu estou passando esse problema? Queridos, quando o meu coração está cheio de Deus, eu posso passar pela prova, mas eu vou dando glória a Deus. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O nosso Deus está conosco. Mas quando o meu coração está pegado às coisas da terra, nós nos tornamos pessoas ingratas, pessoas murmuradoras, pessoas ingratas, pessoas que não fazem o bem. Eu estava lendo hoje Tiago e eu fiquei tão marcada com o finalzinho do capítulo 4, que diz quando o homem, ele não faz aquilo que é bem a outra pessoa, quando ela pode fazer o bem, ela faz o mal, ela está pecando. Quantos de nós que podemos estender a mão, mas muitas das vezes a gente mete o pé, a gente empurra as pessoas mais para o buraco. Por quê? Porque aqui dentro está mal. A presença de Deus nos fortalece contra o pecado. Quando nós estamos cheios de Deus, nós negamos o pecado. As tentações podem até vir, mas você vai fazer o quê? Você vai virar as costas, você vai estar forte. Você vai dizer assim: o Senhor é o meu Deus, é o meu escudo, é o meu refúgio. O Senhor é quem eu preciso. E o pecado ele está ali todos os dias, a porta e bate. Mas quando a presença de Deus, eu estou ali firme. Posso passar pelo que for. Ah, pastor, só está falando assim porque a senhora não está no meu lugar. Queridos, todos nós passamos por momentos ruins. Todos nós. Dias de montes. Glória a Deus. Mas existem os dias de vale. Mas são nestes dias de vale que a presença de Deus vai te fortalecer cada dia mais. E vai ser nesses dias de deserto que você vai suportar a prova. Agora, quando nós não estamos firmados na presença de Deus, quando nós não estamos firmes, nós fraquejamos, nós pecamos, nós entristecemos o coração de Deus. Queridos, busque a presença de Deus acima de qualquer coisa. Lá em Êxodo 33, quando o povo faz um bezerro de ouro, no capítulo anterior, Deus fala assim com Moisés: eu vou mandar um anjo com vocês. Aí Moisés falou: Senhor, não nos faça passar a tua presença. Querido, não negocie a presença de Deus por nada. Nada. Não tem nada aqui nessa terra que seja tão preciosa como a presença de Deus. Mas para isso existe um preço. Para isso existe um sacrifício. Para isso existe um tempo de busca. Para isso eu preciso estar sensível à voz de Deus. Então, 3 sinais, queridos, para a gente poder encerrar, que me mostra que eu estou indo para o caminho certo, em direção à presença de Deus. A primeira é que eu preciso me arrepender dos meus pecados todos os dias. Segunda, eu preciso de todo o meu coração ter uma vida de oração. Todos os cultos vocês escutam aqui sobre oração, sobre leitura da palavra. Nós temos exemplos aqui. Nós temos o nosso bispo, que eu não é porque ele está aqui não, queridos. Desde novembro, quando eu vim aqui, eu fiquei impactada de saber que esse homem, há anos, há quase 30 anos, esse homem levanta às 4 da manhã para orar pela sua vida, para buscar a Deus, para ser sensível a Deus, para ler a palavra. Então, exemplo nós temos.
Você tem sido a cada culto, a cada quarta, a cada domingo, motivado a buscar essa presença. A leitura da palavra, a vida de oração, a devocional. Nós temos todas as manhãs de segunda a sexta, às 6, às 7. Pastor, eu não posso ficar 1 hora aqui. Venha, fique 15 minutos. Pastor, eu posso ficar apenas até 6:30. Venha, pague o preço. Porque a presença de Deus tem um preço. Não é de graça. Nós precisamos ter uma vida de oração e de adoração. Adore o Senhor de todas as suas forças. Busque esse Deus todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Seja na sua casa, no seu trabalho, seja no seu quarto. Mas busque a Deus. Não viva essa vida morna e rasa. Por que nós não vemos mais os milagres de Deus? Porque temos uma vida rasa. Isso faz me lembrar Ezequiel capítulo 47, quando Deus coloca ele na margem de um rio e faz que ele comece a medir aquele rio. E à medida que ele vai entrando, que ele vai mergulhando, ele vai se aprofundando nas águas. E é isso que o Senhor está chamando a igreja dele. E não é a MIB, não. Ele está convidando a noiva dele. Porque em breve, queridos, Jesus está voltando. Em breve ele voltará para nos buscar. E ele não vai buscar uma igreja rasa e morna, não. Ele vai vir buscar uma igreja fervorosa, adoradora. É isso que Deus está buscando nesse tempo. Deus está chacoalhando a igreja. Deus está nos despertando para esse tempo, para nós buscarmos o Senhor. E eu quero reservar agora esse finalzinho. Nós vamos colocar um louvor aqui, queridos. E talvez se você chegou atrasado hoje no culto e você não pegou o culto por completo, você vai ter uma oportunidade de buscar a Deus agora no fim do culto. Mas que essa adoração, que essa presença, que esse tempo com Deus não termine dessas portas para fora, não. Mas que você leve a presença de Deus para a sua casa. Que você leve a presença de Deus para o seu trabalho. Para que quando você colocar as mãos lá no seu trabalho, não sei em que área você trabalha, mas que as pessoas vejam a presença de Deus na sua vida. Que as pessoas vejam a presença de Deus na sua casa. Para que as pessoas vejam a presença de Deus quando você abrir a boca para orar. É assim, queridos. É assim que Deus deseja. Deus não habita num lugar onde Ele não é desejado. Se você não deseja Deus, Ele não vem. Se você não tem sede de Deus, muitos querem explicar Deus, mas Deus não se explica. Deus se vive. Deus se mergulha. Deus se aprofunda. E eu queria nessa noite te convidar que você se coloque de pé. Que você feche os seus olhos. Se você nunca teve uma experiência com o Senhor, que nessa noite, queridos, você possa falar isso para Ele. Eu não sei como você chegou aqui esta noite. Eu não sei o que você passou durante essa semana. Mas Deus sabe. E Deus quer que você vá no lugar mais profundo. Então feche os seus olhos. E comece a buscar dessa presença. Comece a falar para Ele: Senhor, eu quero mais. Eu desejo mais. Eu quero um toque do Senhor nessa noite. Senhor Jesus. Senhor Jesus.